Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Aninha. Tudo certo, galera? Vamos chegar. Bom dia, gente. Eu ia falar bom dia, Google Meet. Tudo certo, gente? Fala bom dia para mim aí. Eduardo. Bom dia, gente. Bom dia, Betina, Mazei. Vamos chegar, meu povo lindo. Povo fofo. Júlia Ferreira. Vamos chegando. Eu vi, Gabriel. Bom dia, Google Meet, que nome engraçado, né? Moderno, né? O nome atual, né? Eu acho que vai, eu acho que vai ter muita gente, muitos bebês do futuro com nomes parecidos com a época que nós estamos vivendo, tipo Google Meetson, né? Pandemison, Covidson, não pode. É um paradoxo. Total, total. Ai, gente. Chega aí, vai entrando, pessoal. Vamos ver, vamos chegar. Vou dar um tempinho para a galera ir chegando, tá? Tomando o seu cafezinho, eu vou tomando o meu. Nossa última semana antes das férias, tão querida e esperada. Essas férias são fundamentais, né, para a gente renovar nossa esperança, nossas energias, né? Não? Né ou não né? É isso aí. Chegando? Vamos chegando. Casa sua, tá? Eu acho que já dá, né? Deu aquele minutinho básico. É um paradoxo do Google Meet. Bora. Bora, bora, bora. Nossa, pessoal, vocês viram que vocês receberam em cima da hora o roteiro, né? Desculpa, gente. É minha correria aqui que eu acabei atrasando a entrega do seu roteiro. Aí hoje você pode optar por anotar, né, o que eu falo e depois você copia, ou você pode copiar o que está escrito lá, o roteirinho, na medida em que eu avanço com o conteúdo. Aí eu vou procurar ser um pouco mais cadenciado nessa aula para você poder anotar tudo com calma. Vou tentar fazer uma aula um pouco mais curtinha hoje, até porque nós estamos bem mais adiantados e tal, né? Beleza? Um atraso na entrega do roteiro foi em virtude da minha correria no dia de ontem. Inclusive, eu tinha escrito o roteiro bem cedo até, né? Lá pela 1 hora da tarde eu tinha terminado. Eu falei, eu vou mandar, só que eu vou almoçar. Aí quando eu voltei do almoço, eu me envolvi na questão da feijoada, nos cálculos lá, que eu vou fazer uma feijoada sábado aí, né? Feijoada solidária. E depois que eu fui para uma live. E a live durou 2 horas e meia. Aí quando acabou a live que eu lembrei, meu Deus, eu não mandei o roteiro das crianças. Aí era tarde, eu mandei para o Suzuki, aí eu acho que achou melhor mandar para vocês hoje. Vocês já estão com o roteiro nas mãos? Receberam hoje de manhã lá no grupo ou não? Manda um sim ou não para mim, só para eu saber. Sim ou não, pessoal? Ai, que bom. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jujuba. Então vamos começar. Agora está com bastante gente, né? Na Salitia. Vamos lá, então. Eu vou buscar o roteiro com você aqui. Roteiro de estudo do primeiro OVSCS. Deixa eu voltar aqui.
Eu dei umas coloridinhas aqui, deixa eu voltar. Pra vocês terem uma ideia, ó, eu até coloquei em outra fonte, ó, tá vendo? Então, para entregar na pressa para vocês, é calibre. Deixa eu calibrar. Dá uma calibrada aqui, peraí. Opa, caramba, é 11. É, calibre. Deixa eu colocar aqui para ficar bonito. Gente, vocês estão aí? Vocês estão acordadinhos já, então? Então vamos começar, ó. Para a gente finalizar a Baixa Idade Média, lá no segundo ano, você vai falar de absolutismo já, certo? Que é uma teoria de poder, é um sistema político que dá aos reis poderes absolutos dentro dos seus países. Tá? Exemplos de reis absolutistas que você vai estudar e que são muito poderosos historicamente. Por exemplo, os reis portugueses, os reis espanhóis, tá? Por exemplo, na França, um rei famoso do absolutismo foi o Luís XIV, o Rei Sol. O absolutismo é uma teoria que defende que, dentro de um país, um rei deve controlar a política sozinho, entendeu? Praticamente é sustentado por uma burocracia de funcionários, mas a última palavra é sempre dele. E aí começam a surgir teorias que vão defender a tese de que um país precisa desse rei porque o seu poder, ele obedece a esse rei porque o seu poder, ele emana de Deus. É chamada a teoria do direito divino dos reis. Então, lá no segundo ano, você estuda absolutismo. E no primeiro, a gente fala sobre formação das monarquias nacionais, ou seja, o processo de aglutinação do poder que lá na frente vai transformar o rei num soberano absoluto. Tudo é processual. Ninguém vira um soberano absoluto, com total poder sobre a sociedade, sem todo um processo acontecer, tá? Então, o processo você estuda no primeiro, beleza? Você vai ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui. Peraí. Calma nessa hora. Eu não tenho. Mas o processo de formação das monarquias nacionais é baixa Idade Média. O absolutismo monárquico é o final desse processo. É a caminhada em direção à concentração total de poderes nas mãos dos reis. Vocês já assistiram um filme chamado Robin Hood? Acho que eu já até indiquei para vocês, com o Russell Crowe. Já assistiram esse filme? Esse filme conta a história do rei Ricardo, Coração de Leão. Quando o rei Ricardo é uma frequência, sabe o que é uma frequência, né? É uma coisa que acontece antes da sequência. Então, é a frequência de Robin Hood. É um filme que conta os acontecimentos que culminaram no surgimento do herói lendário Robin Hood na Europa, tá? E esse filme mostra a história de do rei Ricardo lutando nas cruzadas e tal. E o rei Ricardo acaba morrendo e o poder dele vai passar para as mãos do seu irmão, o João Sem Terra. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma cena em que o absolutismo naquele filme fica muito claro, assim, sabe? Quando o rei Ricardo morre em uma batalha contra a França, um cavaleiro medieval fica responsável por levar a coroa do rei até a rainha, né? A rainha era mãe dele porque o Ricardo não teve esposa. Teve muitas mulheres, mas não casou-se. E aí, o cavaleiro morre no caminho. O cavaleiro que deveria levar a coroa do rei Ricardo. E nessa história toda, o Robin Hood, que é o futuro Robin Hood, na verdade, né?
ele vai encontrar ele vai pegar essa coroa, ele vai por uma situação lá, ele acaba ficando com essa coroa e ele acaba tendo que entregar essa coroa à rainha. E quando ele chega na Inglaterra, quando ele chega em Londres, né, ali pelos rios, ele chega navegando e tal, aí ele chega e com a coroa na mão, as pessoas, ele vai andando em direção à rainha e à medida em que ele vai chegando à rainha, as pessoas vão se abaixando, entende? As pessoas vão baixando da cabeça, porque aquela é a coroa do rei Ricardo. Então não é o rei a pessoa, mas a sua condição. E a coroa é o símbolo máximo dessa realeza, entende? Dessa condição. Então, o símbolo do absolutismo é a ideia do rei ter a sua coroa, tá? E impor a sua vontade sobre os seus súditos, beleza? Muitas críticas foram feitas em relação ao absolutismo, por quê? Porque o absolutismo é uma estrutura de poder que concentra o poder nas mãos de uma só pessoa, e teoricamente esta pessoa tende a usar esse poder em benefício próprio ou em benefício dos seus pares, certo? Então, o processo que culmina na formação de reis absolutistas é o que nós vamos estudar agora, correto? A formação das monarquias nacionais, e remonta à Idade Média, quando isso tudo culmina no absolutismo, que já é a Idade Moderna, que já é assunto do segundo ano do ensino médio. É nóis? Beleza? Lembrando que no segundo semestre, a gente vai estudar as grandes navegações e vai entrar em história do Brasil, tá? Nós vamos ver a história do Brasil até a mineração, inclusive lá no segundo semestre. Beleza? Bom, primeira coisa, introdução. Nós estamos falando já, eu não vou retomar isso, a decadência do feudalismo. Por que o feudalismo é decadente? Porque nós estamos vendo surgirem transações comerciais, nós estamos vendo amadurecer a burguesia, e com a burguesia amadurecida, nós temos um processo de degradação do sistema feudal. O feudalismo, então, está em decadência à medida em que o sistema capitalismo está passando por um processo de maturação. Os comércios, as feiras, a burguesia estão cada vez mais fortes e, com isso, surgem novas necessidades. Por exemplo, se existe comércio, precisa-se de moeda. No sistema feudal, a moeda era secundária, não é? Se existe comércio, existe burguesia. Na Idade Média não existia burguesia, tá? Na Idade Média existia servidão, correto? Lá no sistema capitalista, a ideia de lucro. Okay? A Igreja Católica condena o lucro. Então, vamos ter o quê? Lá na frente, religiões mais adequadas à moral burguesa. Entende? Então, é assim, história não tem segredo, meus amores. Não tem segredo história. Se o sistema capitalista está ficando forte, se o sistema capitalista está se consolidando, o sistema feudal, obviamente, estará morrendo, tá? E claro que isso afeta o quadro político. O quadro político totalmente afeta, porque no sistema feudal quem tem poder? No feudalismo quem tem poder? Os senhores feudais, dentro dos seus feudos, né? E que é o feudo? O feudo é uma fortificação, é uma grande fortaleza, onde as pessoas estão abrigadas, protegidas pelo seu senhor feudal, né? Então, se há um esvaziamento do feudo, se as pessoas estão saindo dos feudos, automaticamente os senhores feudais estão ficando enfraquecidos. Concorda comigo ou não? Tá? Então, claro que uma vez enfraquecidos, o poder político é um pêndulo, ele oscila. Se ele está saindo das mãos de alguém, ele está indo para as mãos de outro alguém. Tá? E os senhores feudais, eles estão dentro de países que são chefiados por reis. Entende? Então, o poder dos senhores feudais está se esvaziando e, automaticamente, à medida em que o poder dos senhores feudais se esvazia, aumenta o poder dos reis. É como se os reis, dentro dos seus países, sugassem os poderes dos senhores feudais que estão dentro dos seus países. Então, na Idade Média, para fechar, olha que interessante, se você fizer uma linha do tempo e colocar aí
Não precisa nem dividir a Idade Média. Coloca a Idade Média, tá? Passa uma linha, Idade Moderna. I mod. Idade Média, Idade Moderna. O poder político na Idade Média, ele é descentralizado. Está escrevendo? Ele é descentralizado. Se cai tanto no vestibular, gente, é facinho. O poder político na Idade Média é descentralizado, tá? Por quê? Porque são muitos os senhores feudais com poder dentro dos seus feudos. Beleza? E aí, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a descentralização política, que deixa os senhores feudais poderosos, né, cada um no seu feudo, vai dar lugar a um processo de centralização política, que vai fazer dos reis homens mais poderosos dentro dos seus países. Tá? Então, a descentralização tradicional do período medieval será substituída pelo centralismo político dos reis na Idade Moderna. Beleza? Dá para você sentar que nem nós estamos sentados aqui e esperar esse poder vir para sua mão? Claro que não. O rei vai ter que fazer algumas coisas importantes. Entre as coisas mais importantes que os reis fazem para concentrar poderes é conduzir os seus exércitos. Eles vão lutar em guerras. Eles vão ser líderes militares. E essa liderança, ela é fundamental para o rei conquistar o seu poder e concentrar o seu poder em suas mãos. Então, a mudança no quadro político da Baixa Idade Média coloca aí no seu caderno, como você já deve ter colocado, né? A transição do descentralismo para o centralismo político. Centralismo. Eu vi um chorinho aí, não se preocupe, é a minha filhinha. Ela está com soninho e vai dormir. Ela acordou 5 horas da manhã hoje, beleza? Ela já vai dormir, ela já está indo para o primeiro sono do dia. Minha filhinha Cecília, de 5 meses. Então, transição do descentralismo para o centralismo. Quem tinha poderes no descentralizado, no poder descentralizado era dos senhores feudais, e agora nós temos um centralismo político nas mãos dos reis. Então, o que eu quero? Olha só, o poder local e o poder universal sofrem abalos. Eu quero que você use agora esses conceitos. De quem que é o poder local? O poder local é do senhor feudal, tá? E o poder universal? O poder universal é o poder da igreja, na Idade Média. Tá? Então, o senhor feudal está ficando cada vez menos importante, porque os feudos estão cada vez mais vazios, tá? E as cidades estão cada vez mais inchadas, porque se a pessoa sai do feudo, ela vai para a cidade. E o poder universal é a Igreja Católica, que está sofrendo aí sérios questionamentos em virtude das contradições entre o seu discurso e a prática. Lembra? A Igreja Católica condenava o lucro e lucrava. A Igreja Católica vendia o perdão, né? Abreviava o tempo que o ser humano permanecia no purgatório. Tá? A Igreja Católica praticava a simonia, que vendia objetos sagrados. Então, esses abalos, tá? Então, não esqueça, abalos principalmente do poder dos senhores feudais e da igreja. Tá bom, bebês? Belezeira? Certo? E a burguesia surge aí como classe social emergente. Classe social emergente e um foguete, né? Para angariar espaço. Só que qual é o tipo de poder que a burguesia tem acumulado na Baixa Idade Média? Qual é o tipo de poder? O poder que a burguesia acumula é o poder econômico, não é o poder político, entende? Então a burguesia surge, se fortalece, consolida-se como classe social, mas não esqueça que o seu poder acumulado é um poder econômico.
por exemplo, né? As atividades comerciais estão cada vez mais intensas, as práticas, as transações comerciais são fundamentais agora. E assim, dentro dos países, à medida em que a burguesia vai ficando forte, os reis também, como eu falei, já estão ficando fortes. Então eu posso dizer, e sem medo de errar, que a formação das monarquias nacionais articula harmoniosamente os interesses do rei e da burguesia. Rei e burguesia promoverão uma união conveniente de interesses. A burguesia se interessa pelo fim da Idade Média, por quê? Porque precisa ganhar dinheiro com o capitalismo. Então, o fim da Idade Média representa o fortalecimento, a crise do sistema feudal representa um fortalecimento do sistema capitalista. E para a burguesia, isso é bom. E a crise do sistema feudal representa uma decadência do poder dos senhores feudais. E isso é bom para o rei. Entendeu? Olha que coisa bonita. Olha que coisa legal de se entender. Entendeu? É preciso que você entenda isso. Faça uma flechinha para baixo e escreva feudalismo. Tá? Faça uma flechinha para baixo e escreva poder do senhor feudal. Tá? Do outro lado, você faz flechinha para cima. Embaixo da crise do sistema feudal, você faz uma flechinha para cima e faz capitalismo. E embaixo do poder do senhor feudal, você faz uma flechinha para cima e escreve rei. Pronto. Aí você corta isso no meio, e embaixo Idade Moderna, e em cima Idade Média. Então, a Idade Média representa o colapso do sistema feudal, o colapso do poder dos senhores feudais, tá? E, ao mesmo tempo, a emergência e a consolidação dos poderes da burguesia, poder econômico, e do rei, poder político. Ambos vão juntos ficar muito felizes. Você tem uma aproximação. Ô, Rafa, vou te pegar agora. Ô, Rafa, mas e a Revolução Francesa? A Revolução Francesa não foi uma revolução da burguesia versus o rei? Sim, foi. Mas aí, preste atenção. O que a burguesia tem? Qual é o poder que a burguesia tem? É o poder econômico. Qual é o poder que o rei tem? É o poder político. Então, a burguesia, já consolidada com o seu poder econômico, vai olhar para o rei e vai querer o que ele tem, que é poder político. Por isso que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não por poder econômico, mas por poder político. Entende? Então, olha só que interessante. Interessante. Ó, presta atenção. Final da Idade Média, ó minhas mãos. Ó, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, encontro entre burguesia e rei. Ó, há uma atração, certo? Mas imediatamente quando começa essa atração, quando se consolida essa atração, começa uma repulsão, certo? Por quê? Porque o rei tem poder político, a burguesia tem poder econômico. Então, ali começa uma certa, o início de um processo que vai resultar lá na frente, no fim da Idade Moderna. Tanto é que a Revolução Francesa, ela é o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, no começo da Idade Moderna, o rei e a burguesia são amiguinhos. E no final da Idade Moderna, rei e a burguesia são tão inimiguinhos, que a burguesia vai arrancar a cabeça de um rei lá na França, cortando-a com uma guilhotina. Compreende o que eu estou falando? Entende? Então, agora, nós estamos falando de uma harmonia. Eles são amiguinhos. O rei, a burguesia, são amiguinhos. Ó. E é claro que, para entender tudo isso, é preciso entender que os homens passam por mudanças, não é? Surge um novo homem. Um homem que acredita em si mesmo, um homem mais racional, certo? Um homem que é mais preocupado com as suas, com a sua existência, com a sua natureza,
Tá? Então, no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, esse novo homem é um homem mais apegado à natureza capitalista. Ele não deixa de ser religioso, mas ele não tem a igreja agora como se a instituição mais importante. Existem outras instituições, como, por exemplo, o rei é mais importante agora, entendeu? O rei está acima de tudo agora, né? Entende? Então, esse novo tempo exigirá, entre outras coisas, né, de um rei que saiba enxergar, tá, a nova realidade em que o seu país está mergulhado. Porque assim, não pense que ser rei, um rei absoluto, seja tão simples como nós vemos no cinema, tá? Quando você vê lá o rei com aquela pompa toda, com aquele edredom enrolado no corpo, parece um edredom, não parece? Com aquele edredom enrolado no corpo, certo? Aquela coroa cheia de... Não, aquela vida não é fácil, tá? Não é fácil você administrar um grande império. Imagina o rei português, por exemplo. Imagina, a gente não consegue arrumar o nosso próprio quarto, cara. Os reis, Portugal era uma tripa. Ó, Portugal é menor que o Paraná. E era dono, o rei dos reis de Portugal, Dom Sebastião, por exemplo, né? Ou Dom Fernando, ou Dona Isabel, da Espanha. Essas pessoas, Dona Isabel, a Isabel, a mulher mais, a minha filha chama Isabel, não é por causa dela não, mas que é porque as Isabel da história são demais. Elizabeth, da Inglaterra, Isabel, da França, a princesa Isabel, do Brasil. A Isabel é uma coisa de louco na história. Então, você pensa, um rei de Portugal, tá? Você pega o planeta e corta no meio e fala assim, ó, Portugal, isso aqui é seu, Espanha, isso aqui é seu. Você acha que é fácil administrar isso, cara? Você acha que é fácil sentar na cadeira e assistir Netflix? Você acha que essa era a vida a vida do rei era essa? Decisões têm que ser tomadas imediatamente e o cara tem que ter saúde mental para isso. Não, se pega a rainha de Portugal no final do século XVIII, ela endoidou. Ficou conhecida como Dona Maria Louca, tadinha, né? Então, olha isso, surge um novo homem que vai viver nessa época submetido à autoridade de um rei, tá? Uma nova ordem, né? Que eu falo, uma nova ordem política, onde o rei, tá, será o grande soberano dentro do seu país. Eu acho essa parte da história extremamente fabulosa, sensacional. Ó, surge uma nova ordem, e essa nova ordem é a ordem absolutista. Só que essa ordem absolutista, o Estado absolutista e as consequências só para 2021. Beleza? Xoxonhos. Bem, por que o súdito gosta disso? Por que os súditos acham que isso é bom? Porque ele está livre das amarras do sistema feudal. O mundo feudal é um mundo muito restrito. Gente, olha, é fácil você entender. Você é um cosmopolita. Você é um homem ou uma mulher, você mesmo, você que está me ouvindo. Você é um homem, uma mulher, uma menina ou um menino que é urbano desde que nasceram. Vocês moram, né, na cidade, vocês vivem na cidade. Imagina que essa comparação é interessante porque, assim, eu não sei, se você mora o tempo todo na cidade, quando você vai para o campo, você chega numa fazenda, por mais linda que ela seja, né, se você está habituado à cidade, 20 dias numa fazenda, 10 dias numa fazenda, já te deixa entediado. Então, o que é? Eu só quero que você inverta isso, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, que foram 8 ou 9 gerações, né, durante toda a Idade Média, que viveram enclausurados dentro de um feudo. Tinha gente que nascia, vivia e morria dentro do feudo sem sair dele. Entende? Então, agora,
com esse desabrochar da humanidade, com o fim do sistema feudal, nós vamos ter um processo de libertação deste homem do campo, tá? Ele vai sair e ele vai se libertar, não só das amarras, como também das obrigações que eles estavam submetidos aos seus senhores. Trabalhar pelo menos 3 vezes por dia, pagar os tais impostos que os reis ou lhes obrigavam. Só que aí, galera, surge dentro dos países, preste atenção, dentro dos países o rei se apresenta com o seu primeiro problema. Ó, se os caras estão saindo do feudo, tá bom para o rei, porque os feudos estão esvaziando, os senhores feudais estão ficando menos poderosos e ele automaticamente está ficando mais poderoso. Mas aí aparece um grande problema para ele. Porque lembra que eu falei para você que as moedas, elas eram desnecessárias no sistema feudal? Por quê? Porque as transações eram digamos assim, predominantemente transações de troca. Tá? Mas dentro dos feudos, em alguns feudos, existiam moedas, apesar de elas serem desnecessárias. Então, com o enfraquecimento, o que se tem? Se tem um processo de heterogeneidade de moedas. Cada feudo tem a sua, e às vezes uns a mais, outros a menos. Então, para organizar a economia de um país, o rei vai ter que criar uma moeda nacional. Entende? Isso mata 2 coelhos com uma só cajadada. Essa expressão é do tempo do Suzuki. Quando o Suzuki nasceu. Então, porque se existe uma grande heterogeneidade de moedas, cunhadas pelos seus próprios senhores feudais, agora o rei tem um grande desafio, que é criar uma moeda nacional, tá? Uma moeda única para o país. E adivinha quem vai cuidar da produção desta moeda? Os reis. Entende? Então, os reis criarão moedas próprias, por isso, eles vão ser responsáveis pela produção de moedas e automaticamente eles estão ficando mais poderosos. E ao mesmo tempo em que ele cria uma moeda nacional, ele otimiza as transações comerciais. Imagina se Londrina, onde eu estou aqui agora, imagina se Londrina tivesse uma moeda. Aí Maringá tivesse outra. Tá? Aí eu vou receber lá em Maringá meu pagamento, Suzuki paga em Suzukis. E aqui eu recebo, e eu tenho que comprar arroz e feijão na moeda Rafaelis. Entende? Então não dá. Então o que acontece? Os reis eles vão criar uma moeda nacional para ficarem, se eles são responsáveis pela criação dessa moeda, eles ficam mais poderosos, certo? Mais poderosos, tá? E automaticamente eles facilitam a transação comercial. E isso deixa quem mais poderoso? A burguesia. Porque ao facilitando as transações comerciais, a burguesia vai ficar mais forte também. Com isso, final da Idade Média, com o surgimento do capitalismo, com o surgimento do comércio, com o surgimento da burguesia, a burguesia se fortalece com o rei criando moedas únicas. E, ao mesmo tempo, o rei se fortalece porque ele será o responsável pela produção dessa moeda. Adivinha o que o rei vai fazer? Ele vai criar uma moeda. E adivinha o que ele coloca no meio da moeda? De um lado da moeda. De um lado é o número, né? 1, 2, 3, 4, o valor da moeda. E do outro lado ele põe o quê? A cara dele. Entende? Quem manda na bagaceira sou eu. Eu é que produzo as moedas dentro do meu país. Ou seja, esse momento de capitalismo, né, o desenvolvimento capitalista e o processo de enfraquecimento do sistema feudal torna os reis mais poderosos e torna os reis cada vez mais antenados com os interesses da burguesia. Por isso, essa nova ordem, né, exige um governante nacional, tá? Exige um governante nacional, certo? Que centralize o poder, tá? De maneira extremamente eficiente. É um chamado governo forte e centralizado. Não basta ser rei, tem que parecer rei, entende?
Não dá para você ser rei, cara, e arregar na primeira reunião, ou num primeiro contato, ou num primeiro sinal de ataque de um país estrangeiro. Você é rei da Inglaterra. Vem o mensageiro e te fala: rei, franceses desembarcam no litoral sul da Inglaterra. O que nós vamos fazer? Tá? Você tem que tomar decisão agora. É o rei que manda. Vou mandar quais soldados? Vamos mandar cavalaria? Vamos usar nossa marinha? Vamos lutar na terra ou no mar? Entendeu? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então é preciso ser forte, é preciso ser corajoso, é preciso ser inteligente, é preciso ser perspicaz, tá? E essas virtudes são inerentes aos reis. Devem ser inerentes aos reis. Reis que não possuírem essas virtudes, certamente terão vida curta em seus governos, tá? Ele vai se impor aos senhores feudais, beleza? Isso é fácil de entender, os senhores feudais estão cada vez mais enfraquecidos. E a burguesia apoia esses reis, porque, como eu disse para vocês, eles têm interesses em comum. A burguesia está se fortalecendo economicamente e vê o rei como um grande aliado em seu projeto de poder econômico. E vice-versa. O rei está se fortalecendo politicamente e há na burguesia uma grande aliada para que ele consolide essa força. Quando você fala, por exemplo, em reis que incentivam as navegações marítimas, você pode saber que esses reis estão incentivando as navegações porque isso é interessante para ele e para a burguesia. Porque quando você navega, você conquista novas terras. Novas terras significa mais poder e prestígio para os reis, certo? Impostos para os reis. E, ao mesmo tempo, novas terras conquistadas significa uma ampliação do mercado consumidor para a burguesia. Por isso que a burguesia apoia os reis, porque os reis são seus principais aliados no sentido de criar mecanismos dentro de um país para estimular o comércio e a expansão comercial. Por isso que lá na volta das aulas a gente vai falar, inclusive, das grandes navegações marítimas que foram promovidas pelos reis, que aumentaram seu poder com a conquista de novas terras e, ao mesmo tempo, aumentaram o poder econômico da burguesia com a ampliação de novos mercados consumidores. Mas agora eu queria que você ligasse sua câmera, se você puder. Eu queria dar um tchauzinho para você e desejar boas férias. Boas férias para vocês, gente. Ó, a gente vai encerrar agora. Deixa eu abrir aqui. Aí. Deixa eu fechar aqui. Mari. Isso, Gui. Estado sou eu. Bruno, obrigado, viu, pela presença. Queria desejar para vocês as férias maravilhosas. Gui, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês, certo? Aproveitem, descansem bastante, que vocês merecem. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Oi, Mar. Tudo bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o máximo que eu pude, reescrevi esse roteiro para vocês não ficarem sem o quadro, né? Sem aquela referência importante. Continuarei escrevendo o roteiro, mesmo que a gente não consiga voltar agora, de repente, né? Se os nossos governantes não decidirem por voltar agora em agosto, continuaremos com o roteiro, ou se não, na presencial, com os quadros, que é a mesma coisa que o roteiro. Beleza? Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Boas férias. Beijo. Tchau, tchau.